Começa agora o Item Mais numa nova fase. Eu sou Carol Nogueira e a partir de hoje te faço companhia nesse momento que é nosso, pra gente falar de assuntos que interessam, assuntos do Brasil e do mundo, porque sempre tem muito mais pra gente falar. Olha, o IBGE divulgou hoje as estatísticas de gênero referentes ao ano de 2019. A taxa de ocupação das mulheres na força de trabalho subiu mais uma vez, mas ainda é bem inferior comparado aos homens. No dia 30 de março, quando foi aprovado também pelo Senado, parecia que o projeto de lei que pode diminuir a desigualdade salarial entre homens e mulheres iria finalmente ser sancionado, depois de mais de 10 anos de tramitação. Mas o que acontece, na verdade, é que ele pode voltar mais uma vez para a gaveta. Agora a gente continua falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, agora sobre aquela tradicional live que ele faz todas as quintas-feiras. O presidente questionou um projeto que aguarda sanção presidencial. O texto foi aprovado pelo Congresso no mês passado e prevê uma multa para as empresas que pagarem salários diferentes para homens e mulheres que exercem a mesma função. Se eu sanciono, os empregadores falam o seguinte: poxa, pode o que eu estou pagando aqui ser questionado judicialmente. Na justiça trabalhista, dificilmente o patrão ganha, quase sempre o empregado ou a empregada, no caso, ganha. Então, eu acho que a função é diferente. A juíza do trabalho achou que não é igual. Eu posso ter uma multa de 200, 300, 400, R$1 milhão. Vai quebrar a empresa. Daí o pessoal fala aí que está nos ouvindo, né? Mas tem que ser assim mesmo. Qual a consequência disso aqui? Vetado ou sancionado? Vetado, eu vou ser massacrado. Sancionado, você acha que as mulheres vão ter mais facilidade de arranjar emprego ou não no mercado de trabalho? Alguns dias depois dessa live que você escutou, o presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu ao presidente Jair Bolsonaro que a PL 130/2011 voltasse de novo para apreciação na Câmara dos Deputados. A justificativa foi que quando o texto passou pelo Senado, ele sofreu uma alteração de mérito. Até então, o texto previa uma multa de 5 vezes a diferença salarial para a empresa que desrespeitasse a lei. Mas agora, esse valor pode ser inferior a esse quíntuplo da diferença. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi o relator dessa proposta no Senado, deu uma entrevista para a TV Senado e disse que houve consenso entre lideranças das duas casas quando a PL foi aprovada. O PLC 130, do deputado Marçal Filho, passou por 3 comissões do Senado, CA, CDH e CAE, e foi aprovado por unanimidade. Eu fui relator. O apoio da bancada feminina no plenário do Senado foi determinante para a aprovação. O texto foi acordado com todos os líderes, inclusive do governo. Determina que, comprovada a discriminação, a multa será paga à empregada no valor de até 5 vezes a diferença salarial. Nesse episódio de estreia, eu converso com mais da metade da população brasileira. Na verdade, a população brasileira como um todo, porque essa é uma bandeira que tem que, sim, ligar homens e mulheres. Vamos falar de igualdade salarial. E para conversarmos sobre esse assunto, claro, recebemos uma mulher que se destaca no meio profissional. Ela é juíza do trabalho de Santa Catarina, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho no estado de Santa Catarina, mãe, e vai conversar muito com a gente sobre esse tema de extrema relevância. Seja muito bem-vinda ao Item Mais, doutora Patrícia. Eu agradeço muitíssimo o convite. Para mim é uma honra estar aqui. É um assunto de extrema relevância que pode nos conduzir, aliás, deve nos conduzir à conscientização, à igualdade e à liberdade no seio da sociedade. Então, um papo de mulher para mulher vai ser ainda mais interessante. Vamos então à primeira pergunta? Doutora, para começar, vou voltar aqui no tempo para relembrar uma live do presidente Jair Bolsonaro, quando essa PL veio ao debate, tinha passado tanto pela Câmara, já tinha passado pelo Senado, e aí ele trouxe a seguinte colocação, que é difícil para a mulher arranjar emprego, que é difícil para todo mundo, mas para a mulher é um pouco mais difícil. Para a senhora que vivencia a realidade trabalhista no país, para a mulher é mais difícil conseguir emprego? Sem dúvida nenhuma, dando uma resposta bem objetiva para você.
Sem dúvida nenhuma, é mais difícil para a mulher obter emprego. E vamos partir do primeiro ponto. A mulher engravida, a mulher fica 9 meses grávida, a mulher tem que se afastar por 120 dias do trabalho, ela tem um período de licença maternidade, tem um período de estabilidade que é garantida pela lei e pela Constituição. Nessa medida, sempre que um empresário vai contratar, assim como regra geral, não há dúvida nenhuma que ele pensa nessa questão da estabilidade e na questão da licença maternidade. Acontece que a gente tem que ter uma visão de vida, de mundo, que vai muito além do lucro ou do recebimento de valores momentâneos. A gente tem que ter uma visão de sociedade que envolve humanidade, que envolve a nossa prosperidade como ser humano e a nossa evolução. E nessa medida, pensar só em ganhos financeiros não leva a um crescimento da sociedade. Aí você vai me perguntar assim, puxa, Patrícia, mas isso daí é uma visão de mundo muito romântica, muito além do ideal. Mas não é assim que a nossa Constituição vê, não é assim que a nossa lei vê. A nossa Constituição, se a gente for olhar ali no artigo 5º, no início, ela prevê igualdade de direitos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, no que se refere ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, igualdade de direitos entre homens e mulheres, direitos e obrigações. Também, no artigo 7º, prevê proibição de diferença de salários, de exercício de função, pelo critério de admissão, sexo, idade, cor, estado civil. Nessa medida, no momento em que não se está discriminando a mulher pela sua condição de mulher, pela sua condição de um ser humano que vai gerar uma vida, você está cumprindo a lei. Então, respondendo a você, sim, nós temos um caráter discriminatório no momento da admissão e nós precisamos da Constituição e de outras leis que garantam essa não discriminação. E é exatamente esse o ponto da PL da equidade salarial. Se temos a Constituição que prevê essa igualdade, por que essa necessidade de outras leis, doutora? Só a Constituição não se mostra suficiente? A gente tem que abandonar essa visão mais romântica e para um lado mais punitivo, de multa, de que essa igualdade venha do ponto de vista legal, associada sempre a uma multa, uma penalidade para quem não segue a Constituição? Sim, como você mesma disse, a Constituição e as leis que garantem o direito à estabilidade da gestante, que garantem o direito à igualdade salarial, elas não se mostram suficientes. E nessa medida são necessárias leis que criem mecanismos capazes de fazer com que aquela pessoa que é obrigada a cumprir a lei cumpra. Vamos fazer uma comparação assim bem simplista. Tá? Eu não posso matar outra pessoa, certo? E é uma lei, assim, vai muito além de uma lei penal. É uma lei até ligada à divindade. Eu não posso matar, mas se eu matar, eu estou sujeita a uma pena, a ser presa, a ficar presa. Eu, individualmente, e não como um ser coletivo, eu não me preocupo com essa pena, porque eu não tenho por objetivo matar alguém. Agora, se eu sou um dono de uma empresa e não vou praticar nenhum ato discriminatório no pagamento de salários, não vou discriminar uma mulher, eu também não tenho que me preocupar com essa nova legislação, com esse projeto de lei que visa coibir a prática de atos discriminatórios. Eu só tenho que me preocupar se eu vou ter por objetivo um dia praticar algum ato discriminatório pagando salários desiguais para homens e mulheres que exercem a mesma função. Pela linha de raciocínio aqui que estamos seguindo, o PL de equidade salarial vem num momento necessário e sim pode fazer a diferença. Sim, com certeza. Vamos partir do seguinte, nós estamos numa crise econômica, estamos num momento de pandemia e nós temos mulheres que perderam seus empregos. E elas perderam seus empregos pelo simples fato de a mulher ser, na maior parte das vezes, da mulher ter, na maior parte das vezes, a incumbência de cuidado na família, no seio familiar. Então, como é que se pensa? Se raciocina com base naquela pessoa da família que recebe o menor salário, se raciocina com base naquela pessoa da família que despende um menor número de horas em prol do trabalho. Então, é essa pessoa que normalmente perde o emprego. E essa pessoa, na maior parte das vezes, é a mulher. Ela perde o emprego, ela deixa o emprego em razão do isolamento social e da necessidade de cuidar das pessoas durante a pandemia. Então,
essa legislação vem num momento adequado, porque além de perder o emprego ou deixar o emprego, muitas mulheres estão no curso da pandemia em empregos e tendo que receber salários inferiores aos dos homens para manterem seus empregos. É uma forma de coibir e uma forma de obrigar ao pagamento, à observância do preceito constitucional. E aí, doutora, eu trago 2 pontos que traduzem exatamente o que a senhora está nos relatando. Tenho aqui dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios, que mostra que pelo menos 6.600.000 mulheres saíram do mercado de trabalho durante o ano passado, portanto, em plena pandemia. E também uma fala da presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi. Ela falou que considera um risco a aprovação da PL agora, porque poderia comprometer o caixa das empresas no momento de crise. Ela sugere que sejam aplicados incentivos tributários para combater essa desigualdade. Essa seria uma forma viável de lidar com esse problema, doutora? Como eu disse, as sanções, as multas, e no caso especificamente desse projeto de lei, uma indenização, elas servem para coibir práticas discriminatórias, no caso da desigualdade de gênero. Para não incorrer no pagamento de multa, ou seja, para não pagar a multa, é simples, basta não discriminar, basta cumprir a Constituição, cumprir a lei. Também, o inciso 20 do artigo 7º, ele estabelece que incentivos fiscais, incentivos de medidas diversas podem ser criados por lei como forma de proteção do mercado de trabalho da mulher. E o sugerido, então, é a criação de incentivos tributários e fiscais. Eles podem, sim, ser criados, são medidas importantes que também visam incentivar o cumprimento da lei. Isso é bastante importante, mas esses incentivos fiscais e a indenização, a multa que está estabelecida no projeto de lei, que nós estamos comentando aqui, eles podem coexistir, eles podem ser aplicados e existirem no mundo jurídico ao mesmo tempo, com o fim de garantir a igualdade salarial e igualdade de gênero. Doutora, aproveitando toda a sua experiência na Justiça do Trabalho, pelo que a senhora acompanha no seu dia a dia, a questão da equidade salarial é algo que é recorrente em processos? As mulheres, de fato, se conscientizam com relação a essa discriminação no mercado de trabalho, na empresa em que trabalham? No que se refere aos fatos em si, declinados nos processos, eu percebo um grau muito baixo de conscientização, um grau muito além do real de conscientização da mulher no que se refere à equiparação salarial e ao seu direito a ter uma igualdade de salário com homens. Eu vejo que essa falta de conscientização leva a mulher a uma condição ainda maior de inferioridade e de precarização no mundo do trabalho. O fato dela não reconhecer que recebe de fato um salário inferior e que ela poderia receber um salário maior comparado ao seu colega de trabalho, conduz a ela cada vez mais a uma condição precarizante que traz inferioridade. Então, o fato dela não vislumbrar essa possibilidade de igualdade salarial a torna cada vez menos. Essa é uma percepção que vem mudando, doutora, dos últimos anos para cá? Com certeza, é uma percepção que vem nos últimos anos ganhando corpo e fazendo com que muitas mulheres possam vislumbrar perspectivas maiores de qualidade de vida e de um mercado de trabalho mais justo. Eu vou falar para você sobre uma pesquisa que eu acho muito interessante da Universidade Federal do Ceará. Essa pesquisa trata sobre violência doméstica. Ela constatou que as mulheres que sofrem violência doméstica têm 18 faltas injustificadas por ano no trabalho. Então, a gente partindo de um outro prisma, o projeto de lei trata de uma igualdade objetiva de salário, que é o que a Constituição estabelece. É o valor nominal do salário. É no final do mês, o homem recebe R$2.000, a mulher, por exemplo, que desempenha a mesma função, também recebe R$2.000. Estamos tratando de uma condição de uma igualdade objetiva. Vamos tratar agora de uma condição, uma igualdade que vai muito além dessa objetividade, uma igualdade subjetiva. Essa mulher que tem 18 faltas ao trabalho, ela não falta porque ela quer. Essa mulher que sofre violência doméstica e falta 18 dias de forma injustificada ao trabalho, ela sim falta porque ela é obrigada. E no final do mês ou no final do ano, o salário dela nominal é inferior ao do homem. E isso se dá por uma condição que ela tem, que é uma condição
de inferioridade, de ser submetida à inferioridade no seio familiar e da sociedade. Então, o projeto de lei é muitíssimo importante. Ele tem que sim ser festejado, ele tem que sim ser comemorado, conduz a tentar-se cumprir a Constituição, cumprir o preceito constitucional, mas essa desigualdade vai muito além do valor nominal do salário. Tem um termo que explica grande parte dos problemas que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho, que é a divisão sexual do trabalho. Como é que essa lógica opera? A gente tem que pensar que as mulheres sempre, historicamente, estiveram no seio da família nas funções de cuidado, né? Há poucos anos, no século passado, que elas partiram para o mercado de trabalho. E partindo para o mercado de trabalho, elas foram reproduzir no mercado de trabalho aquelas funções de cuidado que elas desempenhavam dentro de casa. E aí elas passam a ter profissões que são predominantemente femininas. Enfermeira, professora, cuidadora de idosos, babá, assistente social, recepcionista. Então as mulheres estão ligadas cada vez mais ao setor terciário da economia, que é o setor de comércio e de serviços, que tradicionalmente tem um valor de remuneração menor do que os demais setores. Por quê? Porque essas pessoas que trabalham nesse setor, em regra, elas podem ser menos comprometidas do trabalho. E esse comprometimento se revela pelo número de horas dedicadas. E elas são menos comprometidas porque elas têm que ficar em casa, como regra, cuidando de pessoas da família. Então você percebe que é um ciclo que ele inicia e termina no mesmo lugar, que é na função de cuidado da mulher. Mas aí você vai me dizer assim, mas aí a mulher vai deixar de ter o cuidado da família, ter o cuidado dos filhos? Não, não é isso. A ideia é de conscientização dessa condição e de permitir que a mulher, uma vez tendo consciência, possa, de alguma maneira, mudar a sua condição. Ou permanecer nessa condição se ela assim desejar, se ela assim achar melhor. Existe uma metáfora que é utilizada para explicar a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, e essa metáfora se chama piso pegajoso. É a dificuldade que as mulheres concentradas em determinadas atividades têm de saírem dessas atividades, que são tidas como menos valorizadas, que é a explicação que eu dei relativa ao setor terciário da economia. Ela recebe menos, ela se dedica a menos horas, e aí ela vai para casa, ela tem as funções de cuidado, e por isso ela recebe menos, e por isso ela se dedica a menos horas, e por isso ela vai para casa, entendeu? É um ciclo que é difícil de sair dele. Ou seja, vai uma conscientização não só no mercado de trabalho por parte das empresas, mas da sociedade como um todo. Sim, o mercado de trabalho faz parte da sociedade, a família faz parte do seio social como todo. E essas conscientizações são importantes. Primeiro acontecem pela própria mulher, e aí a partir daí ela pode tentar galgar outros postos, outras condições de trabalho, seja se profissionalizando, seja dedicando-se mais horas para o mercado de trabalho, ou ela pode conscientemente mantendo a mesma posição que ela está. É uma questão de escolha, e isso é bastante importante no que se refere à igualdade e à liberdade. Você tem o poder de escolha. E aí, doutora, a gente segue para vários pontos aqui de estatísticas do IBGE, por exemplo, na desigualdade salarial, mas também na desigualdade para alcance em cargos de chefia. Hoje a maior parte dos cargos de chefia é ocupada por homens, ou seja, vai tudo dentro dessa lógica. Então, para a gente já ir caminhando para o encerramento, doutora, PL da equidade salarial é um primeiro passo de um longo caminho? Ou é um grande passo, um pequeno passo? A gente consegue dimensionar como é que está essa nossa trajetória rumo à equidade salarial? Eu vou te responder primeiro fazendo referência a uma outra metáfora sobre desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Essa metáfora se chama teto de vidro. São as barreiras invisíveis que impedem as mulheres de subirem, de ascenderem a postos hierárquicos mais elevados, mais relevantes no mercado de trabalho. E aí eu vou te dar o exemplo do próprio Poder Judiciário. A gente tem o diagnóstico da participação feminina do Poder Judiciário que foi feito e publicado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2019. Nesse diagnóstico, ele revela que as magistradas ocupam 38,8%
8% de seus quadros. Ou seja, na Justiça Comum do Trabalho, na Justiça Federal, as magistradas representam 38,8%. E aí, fazendo um corte, um parênteses, para dizer que na Justiça do Trabalho elas são maioria, são 50,5%. Bom, falando de postos mais elevados, dessas mulheres, dessas magistradas, somente 19,06% chegam aos tribunais superiores e somente 25,7% chegam ao segundo grau, ou seja, chegam ao cargo de desembargadora. Daí você tira que juízes e juízas recebem, sim, nominalmente, o mesmo valor de remuneração, mas as juízas, pelos dados e pelos percentuais que eu te dei, elas têm mais dificuldade de conseguir níveis hierárquicos mais elevados do que os juízes. Mas, de qualquer forma, toda e qualquer legislação que venha a promover a igualdade salarial, e aqui a gente está falando do mercado de trabalho, do setor privado e também do setor público, ela tem que ser levada a efeito, ela tem que ser comemorada e festejada. Pode ser que seja um pequeno passo que no futuro se torne um grande passo dado, mas todo passo, independentemente de ser pequeno ou grande, ele tem que ser dado sim. Passos importantes. E foi muito bom, doutora, no final da nossa conversa, a senhora trazer a realidade das mulheres no judiciário. Para encerrar, uma pergunta muito rápida, muito curta, porque é sempre bom trazer um relato pessoal. Para a senhora, enquanto mulher, enquanto magistrada, juíza, atuante, ser mulher é um desafio no mercado de trabalho, na vida, conciliar as séries de exigências que as mulheres têm? Olha, o que eu posso te dizer, eu tenho 30 anos de serviço público e tenho 24 anos de magistratura. Passados todos esses anos, eu posso te dizer que a conscientização da sua condição de mulher e da sua dificuldade em conciliar os deveres de cuidado, os deveres de mãe, os deveres no lar, com o seu trabalho, a conscientização dessa dificuldade e se deixar de lado as culpas que vêm neste momento da conscientização e no momento de que você realiza mentalmente essas dificuldades, essa conscientização é muito importante, que traduz uma forma de liberdade para você ser mais mulher dentro de casa, de você ser cada vez mais uma mulher juíza. São várias as culpas, né, doutora? Muito obrigada, essa conversa muito boa com a doutora Patrícia Santana, juíza do trabalho de Santa Catarina. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço muitíssimo, foi um prazer. E como falou a doutora Patrícia, vamos deixar as culpas de lado, mulherada, e vamos pra cima. Igualdade acima de tudo. Tchau, até a próxima.